Oi, gente, nós estamos aqui com mais um Doc Talk em Uberlândia. Eu estou muito feliz de estar nessa cidade, de estar conhecendo os novos profissionais de saúde. Tom, meu marido maravilhoso, sempre aqui acompanhando, tomando um cafezinho. Maravilhoso. Tá gostando de Uberlândia? Gente boa, toca violão, né? Tem os seus atributos ali. Tô me sentindo a Regina Casé naquele programa que vai, né? Do itinerante agora, tá só começando, tem um monte de idade ainda, fica duro, hein? Exatamente. Nós estamos aqui, gente, com a doutora Thaís, ginecologista e terapeuta sexual. Minha amiga falou que tem várias perguntas para ela, tá? Minha amiga! Seja bem-vinda, doutora Thaís. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui falando de temas tão importantes, né? Com certeza. Doutora Daniela, maravilhosa, ginecologista, especialista em ninfoplastia também. Feliz por estar aqui falando de um tema que ainda é um tabu, mas que a gente vai desmistificar muita coisa juntas aqui. Agora, vambora. Agora, começou. Já começou. Gente, a ninfoplastia, ela tá entrando assim na nossa vida por todos os lados, né? Era um negócio que eu, ainda mais como homem, nunca tinha ouvido falar. Agora a gente foi procurado por uma empresa de laser que faz isso e tal. Aí eu conheci um pouco dessa tecnologia. Aí conhecemos um casal que a gente cuida deles, que eles têm toda essa técnica, montaram uma clínica e tal. E agora nós temos também uma médica que faz isso sem laser. É um emaranhado de técnicas e tudo mais. Cada vez mais moderna. E um negócio que envolve toda uma parte psicológica, né? Tá evoluindo muito nos últimos anos. A gente até estava falando, né, da época que a gente formou para hoje. As técnicas evoluíram muito, as indicações evoluíram muito. Hoje a gente vê com muito mais naturalidade a indicação de uma cirurgia dessa do que era 10 anos atrás, né? Hoje a gente vê famosas falando abertamente que fizeram essa cirurgia, tudo, e isso é bom. Isso é bom para mostrar para a mulher que aquela mulher que se incomoda com alguma coisa da região íntima dela, ela não está errada em se incomodar. Se ela se incomoda, ela tem o direito de organizar o que tá ruim, né? E a gente tá aí para isso, para melhorar essa questão estética e funcional da parte íntima. São dois temas, assim, né? Vocês duas são duas profissionais que hoje a gente fala abertamente, né? Antigamente era um tabu falar sobre sexualidade. Ai, nossa, que indecência, que loucura, né? Sendo que é algo que todo mundo vive, que precisa sim, né? Ter uma consultoria ali, ter um caminho, né? Um guia, né? Para muitas coisas. E a questão da ninfoplastia, são dois tabus. Então hoje, eu como mulher, eu me sinto muito livre hoje para falar e fico feliz em receber duas profissionais, né? Em assuntos tão importantes. Que foram jogados de qualquer forma e calando muitas mulheres, né? Então, hoje, a profissão de vocês é muito importante e eu tenho certeza que vocês também, como profissionais, vocês sentem isso hoje, essa liberdade de estar falando e ajudando tantas pessoas, mulheres que eram caladas, né, a se libertarem. Com certeza. E ficou mais fácil falar sobre sexualidade porque a OMS colocou na definição de saúde, né? Então, o que é saúde? É o bem-estar físico, emocional, psicológico e sexual. Então, faz parte do bem-estar como um todo. Então, eu brinco com as pacientes, não adianta a gente falar só de alimentação, exames, se a gente não pode abordar de forma natural e saudável a sexualidade. Porque a sexualidade, ela está muito imbricada na autoestima, na identidade, nos relacionamentos. Então, está muito além de pênis, vagina. E com as redes sociais, a gente pode trazer esse assunto, desmistificar, porque o que mais tem são dúvidas e a gente precisa trazer ciência, né, atrelado a um acolhimento para que as pessoas se sintam à vontade de falar. Dúvida todos nós temos. A questão que é um assunto que sempre foi invisível. Então, trazer ele, desmistificar, isso é fundamental. E poder falar isso também, não só nas redes, mas dentro do consultório. Com um ambiente empático, dando
liberdade para que as pessoas possam trazer de forma justa, natural, sem julgamento e consciência, porque isso faz toda a diferença. Com certeza. E muitas mulheres, né, que escondem ali as suas partes, né, que são com os nossos clientes, eu fui conhecer um pouco da sua técnica. E eu vejo que, assim, numa relação, né, sexual, a pessoa tá desconfortável, né, mudar a autoestima das mulheres, isso, eu quero que você fale mais sobre isso, porque vocês duas se completam, né, e por coincidência as duas se formaram juntas e elas não combinaram de vir juntas, entendeu? Foi uma grata surpresa estar aqui com a Thaís pra gente conversar sobre isso. E assim, são áreas dentro da ginecologia distintas, mas que elas se complementam, né? Porque o que eu tenho feito, a questão da estética e funcionalidade da região genital, interfere diretamente na questão da sexualidade. Com certeza. Uma mulher que está segura de si, que está se achando bonita em todas as áreas, eu olho no espelho e eu me vejo bonita, meu cabelo tá bonito, minha barriga, meu peito, por que não eu não achar minha genitália bonita, né? Isso vai me deixar mais confortável para ter relação sexual com a luz acesa, né? Eu não preciso apagar, ser tudo no escuro, eu tenho mais confiança de me mostrar, não é? Isso não interfere diretamente? Com certeza. A autoestima é o que está o que está dentro e o que está fora, né? Nenhum sobrepondo o outro. Então, essa questão estética, sim, para muitas mulheres tem um impacto muito negativo. E a gente precisa entender também como é que estão as áreas internas. Porque, por exemplo, se existe uma dificuldade muito grande com relação à autoestima, por exemplo, às vezes não é o externo somente que pode ajudar. Às vezes a gente precisa trabalhar algumas questões, medo, insegurança, porque isso também pode ter o seu reflexo. Sim. Então, é poder olhar essa paciente de uma forma mais ampla. Então, se isso estiver causando sofrimento, por que não auxiliar? Então, hoje a gente tem muitas estratégias. É importante as pessoas entenderem isso. Não precisa conviver com o desconforto, ter dor não é normal, dificuldades na libido, por exemplo, ressecamento vaginal ou qualquer outra queixa pode estar mascarando um diagnóstico, às vezes orgânico, psíquico. Então a gente precisa trazer esse assunto, porque pela invisibilidade do tema, às vezes as pessoas entendem assim, é ruim, dói mesmo, não, isso não é nada, e vai levando A perda de xixi. a perda de xixi. Então, assim, são queixas que têm muito significado, elas precisam ser investigadas, pode estar mascarando uma série de diagnósticos e de situações. Então, isso precisa ser trazido, assim, a gente precisa falar isso abertamente. E a excelente notícia é que, falando isso abertamente, nós temos plena condição de fazer um tratamento. Não vou falar facilmente resolvidas, mas assim, a gente tem muitas possibilidades hoje de abordar um diagnóstico e fazer um tratamento adequado. A própria perda de urina, né, incontinência urinária, que era tratada com tanta normalidade, não, minha avó perdia, minha mãe perdia, tá tudo bem eu perder. Não tá tudo bem. Sim. Hoje a gente tem diversos tratamentos não invasivos, inclusive, que a gente consegue devolver uma qualidade de vida para uma mulher que é fantástica. Você imagina você não conseguir ir ao supermercado porque você tá perdendo urina perna abaixo. Sim. E até você devolver isso para paciente. E chega nesse ponto de você não sentir que você tá fazendo? Chega nesse ponto, a Chega. incontinência urinária chega, se a gente deixa evoluir, A perda frequente, isso na relação sexual, no dia a dia, isso traz muita vergonha, isolamento. Às vezes a pessoa não tá ali, né, não se dispõe ao sexo. Então isso tem impactos muito negativos. Vergonha pro marido também, né? Porque, por exemplo, Falando no marido, isso. falando no marido, Tudo. hoje provavelmente, galera, eu vou falar muito pouco assim, porque é um episódio que eu não posso dizer que eu tenho nenhum tipo de vivência ou nada do tipo. Mas eu sou uma pessoa muito estudiosa e desde que a gente decidiu criar esse ecossistema, comunidade e tudo mais para a saúde, né, eu, cara, estudo muito sobre isso e, como eu falei, andei trombando muito com o assunto da linfoplastia, que era algo que para mim nem existia. E uma coisa que me chamou muita atenção, que eu acho que une tudo que vocês estão falando aí, em primeiro lugar é o poder que as mulheres
conquistaram e tudo mais, de voz de fala, mas também para quebrar um tabu que muitas vezes eram delas mesmas de falar sobre determinados assuntos e principalmente onde que elas iam falar e com quem que elas estavam falando. O da sexualidade, então, é inacreditável mesmo, até hoje, assim, a diferença, a discrepância que é para a sociedade ouvir isso de uma mulher e de um homem e a forma como isso é absorvido. E um negócio da ninfoplastia que que me chamou mais atenção ao estudar isso, é um número expressivo de casos de mulheres, né, que ficam sentindo muitas dores, porque realmente é um incômodo ali que, para fazer atividades e coisas cotidianas, acabam, né, trazendo esse problema, e que muitas vezes ela se retrai, ela esconde isso de todo mundo, até das pessoas que estão extremamente próximas a ela, pelo fato de que existe um padrão de beleza ali, um padrão que a indústria pornográfica mesmo, ela coloca isso ali em evidência, né, sobre o formato que é mais bonito, e ao estudar isso profundamente eu fiquei impressionado, porque esse padrão, teoricamente, é um padrão infantilizado em relação a isso, né? E que a mulher fala, cara, se eu mostrar isso vão achar que eu usei demais e é por isso que é desse jeito e etc. E aí a gente que não, cara, não tem... Eu, por exemplo, sou de uma família com 4 homens, entendeu? Não tem menina na minha casa, nunca teve. Hoje eu sou pai de 2 meninas. Hoje ele é o único homem da casa. Isso, e agora eu tô tendo ainda o privilégio de ter a oportunidade de estudar mais sobre isso, e eu acho que para ter uma abordagem diferente em relação a essas coisas, né? Sim. E é bacana essa questão da flexibilidade, né? Porque por mais que você tenha tido uma família majoritariamente de homens, uma criação, né, mais voltada para essa questão do masculino, né? Você tem essa flexibilidade de entender, peraí, deixa eu buscar um conhecimento novo, deixa eu fazer diferente, né? Eu estou num espaço que está me proporcionando um aprendizado diferente que vai agregar. Então, essa flexibilidade do conhecimento, e que hoje a era moderna vem muito com isso, eu acho que só tem a acrescentar para todos nós. Porque não tem nada fixo. Tudo é muito, né, tudo mutável, então a informação ela tá aí. Então trazer esse conhecimento, essa visão, eu acho que isso faz toda a diferença. E essa vontade, né? A vontade também de mudar, que faz muita diferença. E isso eu percebo muitas das vezes no consultório, ao atender os pacientes, né, homens, e eles estão com muito desejo de saber um pouco mais do universo feminino, da sexualidade feminina, o que eles podem contribuir. Então tá vindo uma visão aí que isso é bárbaro, isso é fantástico, a gente entender como que tem muitos homens querendo saber um pouquinho mais sobre o universo feminino e as mulheres também entendendo um pouco mais esse universo masculino. Então eu acho que isso tende a contribuir, né? A gente sai também um pouquinho dessa questão da heteronormatividade, entendendo, né, como que hoje a sexualidade fluida tá aí e podendo trazer prazer, falar de prazer para todos com menos culpa, porque isso é muito importante. A culpa, ela traz algo que não deixa as pessoas vivenciar essa sexualidade de forma livre, e não tem nada melhor pro prazer, pro orgasmo, do que estar ali de forma livre, vivenciando aquilo que a gente realmente quer vivenciar e experienciar. Quais são as maiores... Eu tenho uma pergunta. A minha amiga pediu para perguntar uma coisa. Não, pode falar. Ó, a gente tem lá o Saúde Empreende Academy, que é uma parte da nossa comunidade, que a gente pega profissionais de saúde e a gente meio que investe junto com eles para criar plataformas, produtos, para digitalizar mesmo, infoprodutos e etc. Inclusive vamos lançar um agora sobre terapia familiar, e em relação à criação de filhos, problemas, enfim. Dia 9 de agosto nós vamos lançar isso. E pesquisando sobre infoprodutos e tudo mais, uma parte da saúde que mais vende infoprodutos é justamente a parte da sexualidade. Mas a maior parte desses infoprodutos aprenda agora em 3 passos como fazer essa mulher esguinchar em você, e isso é meio que mentira, não é? Sim, porque se a gente quer desmistificar a sexualidade e mostrar para as pessoas que não tem certo ou errado, tem o que faz sentido para cada um dentro do seu contexto, quando a gente vem com esse tipo de fala, esse tipo de curso, que aparentemente é algo libertador, Sim. A gente está
só reforçando todo esse preconceito em relação à sexualidade feminina e aos deveres que a mulher... a individualidade. Claro, e aos deveres que a mulher precisa ter, que a mulher tem que estar ali. E essa questão da pornografia, ela é muito evidente, né? De prazer para o parceiro ou de esguichar e gritos, e isso não reflete a realidade. Então, isso é mascarado, né? Então a gente reforça todo esse preconceito estrutural com relação ao prazer feminino, à sexualidade. Então a gente tem que ter muita cautela com relação a isso daí. Em relação à labioplastia, eu falo labioplastia até porque o termo ninfoplastia remete a essa questão de ninfeta. Isso, jovem, né? Então eu gosto de falar labioplastia, justamente para a gente tirar esse conceito. O que eu observo muito em consultório, tem muita mulher que tem vergonha da gente, ginecologista. Elas já chegam, doutora, você vai me desculpar, às vezes eu não depilei. Doutora, você vai me desculpar que tá um pouco escuro, não sei o que, eu não sei como é que faz. Elas têm vergonha da aparência da própria genitália. E quando a gente transforma isso numa fala natural, elas vão entendendo. Hoje elas já chegam no consultório com outra visão. Até por me verem tudo na rede, elas já chegam, doutora, você faz isso, eu tô precisando muito da sua ajuda, né? E a labioplastia em si, ela vai ter, igual você falou, um comportamento ali de dor, a paciente que sente dor, a paciente que ela sente um desconforto, ela não anda a cavalo, ela não anda de bicicleta, ela veste uma roupa de ginástica, aquilo incomoda, uma calcinha de renda às vezes é extremamente desconfortável e machuca, né? E quando ela entende que aquilo ali não é normal, às vezes vai muitos anos, né? Porque justamente a gente não falava sobre isso. Isso não era como... Mãe, tá me incomodando. Não, menina, isso aí tá tudo bem. Não mexe com aí, não. Não vê, não olha, não encosta. Hoje não. Hoje a gente já tem a possibilidade de falar, inclusive para as meninas jovens, sobre as alterações anatômicas, né? A gente não trabalha com padrão. Não existe um padrão de vulva. E isso é extremamente importante a gente entender. Existe a anatomia de cada mulher. Dentro dessa anatomia, existem algumas anomalias que podem ter uma hipertrofia de pequenos lábios, que podem gerar consequências, inclusive dor na relação sexual, por conta da anatomia mesmo. Eles entram ali para dentro e isso é extremamente incômodo. Quando a gente vai fazer uma cirurgia íntima, uma labioplastia, o que a gente leva muito em consideração é como a paciente é a anatomia daquela paciente. Então, nessa paciente aqui, eu consigo só tirar aqui. Nessa paciente aqui, eu vou ter que mexer aqui em cima, vou ter que mexer aqui embaixo, vou ter que fazer isso e isso. A anatomia dela não vai mudar. A gente não vai fazer Barbie em todo mundo. Não vai ficar fechadinha, lisinha, só com uma linhazinha ali. Não é todo mundo que vai ter essa anatomia. E tá tudo bem. Do jeito que ficar, estando funcionalmente adequada e estando esteticamente boa para você, para o que você vê no espelho, é aquele resultado ali que a gente quer. A gente não quer padrão. E como é importante falar isso com a paciente, até para alinhar a expectativa dela entender, né, como que é essa questão da anatomia, as características individuais de cada mulher e o que pode ser feito para realçar. Eu acho que isso é uma conversa tão bonita, tão potente, porque alinhar expectativas, isso é fundamental. Porque às vezes a paciente chega com esse ideal, com essa vulva mexida de IA ou com a pornografia, né? Muitas das vezes trazendo esse aspecto como algo para todo mundo. Então, ter esse assunto dentro do consultório, mostrar as diferenças, pegar o espelho, mostrar isso para a paciente, isso é fundamental. Aceitação é tudo, né, gente? Exato. Eu acho que a gente não precisa entender tudo, a gente precisa aceitar. Sim. E quando a gente se aceita, a gente se liberta. Com certeza. E quando a gente se liberta, a gente é feliz. É isso. Mas essa aceitação não necessariamente tá no, então tá bom, eu não posso mexer porque eu tenho que me aceitar. Não. Né? Eu aceito o meu melhor, sempre. Exato. A gente nunca pode se conformar e ser pior melhor, da mesma coisa. E eu tenho como ficar melhor, vamos lá. Estagnar nunca. Eu tenho que ter esse direito, exato. E saúde hoje, equilíbrio da saúde... para quem gosta de ler e fica buscando muito, a gente sempre busca um equilíbrio que não existe, né? Sim. Até porque eu até cheguei para minha esposa e falei, cara, a gente tá buscando um equilíbrio que a gente não quer. Porque, cara, se você não vai fazer algo extremamente
a gente que tem um propósito muito grande, quer realizar um negócio muito grande, você não vai cumprir o seu propósito no equilíbrio, você vai ter que causar algum desequilíbrio para poder fazer com que isso aconteça. E um dos principais problemas em relação à dopamina barata e etc. de hoje é a pornografia, né? Sim. Então, tipo assim, como que você, como terapeuta sexual, vê a pornografia, esse vício, enfim, como que você... Eu vejo que tem pessoas que defendem isso, olha, você tem que se satisfazer, etc, etc. E já a maioria das outras pessoas, olha, isso aqui te causa problemas de saúde e tudo mais. Sim. A questão da pornografia envolve esse excesso de dopamina e pode causar, sim, uma dependência como qualquer outro vício. Sim. Então, hoje a pornografia é de fácil acesso, barato, e a pessoa não gostou, procura outro, então é um mundo infinito. E a questão da pornografia, além de tudo isso, é um sexo que não é real. É uma vida sexual que não condiz com a realidade. Então, coloca a mulher, muitas das vezes, num papel de submissão. Muito, eu brinco, bate-estaca, não tem ali uma preliminar, não tem um contexto. E a gente sabe que a mulher, ela precisa muito desse contexto, né? Para que a excitação possa vir, para que ela consiga ter aí mais prazer e possibilidade de orgasmo. O sexo, ele é muito mais amplo do que pênis-vagina. Então, entender isso liberta, né? A pornografia, a gente precisa ter esse olhar cauteloso, né? Pode, para algumas pessoas, ajudar na excitação, em algum momento ser interessante para alguns casais, mas isso não necessariamente para todos. Ter esse entendimento de como que é a sexualidade do casal, o que a gente pode fazer para melhorar. A qualidade da preliminar também, que a gente tem que orientar as pessoas, porque não adianta 3 dias de preliminar ruim e 5 segundos de preliminar boa. Então a gente precisa entender o que faz cada pessoa se excitar, como é que a gente trabalha a fantasia sexual, porque é importante estar ali, corpo e mente. Porque não adianta, por exemplo, tocar clitóris e a mulher tá pensando em outros assuntos distrativos. Trabalho, né? Covid, problema, menino que tomou bomba. E não adianta também ela tá ali se excitando mentalmente e tá tocando o dedão do pé que ela odeia. Então a gente tem que trazer esses 2 elementos de conhecimento do corpo e da mente. Então a gente, normalmente, pelas vias legais, a gente tira a carteira de motorista, a gente não vai para a prática sem teoria. Por que no sexo a gente vai para a prática sem teoria? Quais as chances disso dar certo? Então, o conhecimento, esse entendimento dá autonomia. Se a gente sabe como que o nosso corpo funciona, estar ali com a outra pessoa vai fazer toda a diferença, porque a gente sabe o que buscar, o que encontrar e o que a gente quer, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Então, é uma conversa que ela amplia de uma forma, e a pornografia ela é muito reducionista. Então é muito dessa questão. E quando a pessoa está ali nesse excesso, né, de masturbação e também da pornografia, ela tende a se isolar. Ela tende a se isolar da parceria, ela tende a se isolar dela. Isso pode refletir também em outros transtornos psíquicos e mentais, depressão, ansiedade e tudo mais. Eu vi que tem agora, né, com a questão dos óculos de realidade virtual, muitos jovens não saem dos quartos porque eles colocam pornografia no óculos e fica vendo aquilo ali e ninguém... Hoje você vê o desinteresse dos jovens de namorar, tudo, né? De sair pra paquerar. Eu tenho amigos que são pais de jovens e falam assim, gente, eu falo assim, filho, traz amigos pra casa. Tipo, até me arrepia falar, sério, de verdade, porque eu vejo o sofrimento dos pais. Entendo tudo, por exemplo, a gente trabalha para dar uma vida bacana para os filhos e os filhos não usufruem porque querem ficar no quarto. As pessoas não querem tocar, elas não querem paquerar, elas não querem olhar nos olhos, querem conversar. E os pais dos jovens hoje sofrem muito com isso, né? Por causa da pornografia. Eu vi que tem muitos atores, assim, eu vi o Chai Suede, ele fez li uma matéria, ele falando que ele parou a pornografia na vida, e eu tenho visto isso com muita frequência entre as pessoas públicas. Sim. Falando, tendo noção dessa conscientização da pornografia, né? E ela é muito, é muito pesado isso. É legal, que nem, você quer assistir lá alguma coisa para dar alguma, né, sei lá, mas você tem um companheiro, você olha nos olhos, você tá ali junto com aquela pessoa, você sente o cheiro da pessoa, você sabe como satisfazer aquela pessoa.
Hoje, os jovens, eles não saem de casa nem pra paquerar, eles não querem ter relação sexual. Sim, né? E hoje a Porque gente tem muitos satisfazem, estímulos, né? Horrível, muitos. dolorido isso, né? Sim, muitos estímulos. E isso é muito interessante, porque a sociedade está passando por diversas transformações. E o ser humano, ele é um ser sociável, de socialização. Isso é intrínseco. Então, está mudando isso por uma questão da internet, das mídias, dos streamings. Traz muitos benefícios em muitos aspectos, mas a essência do ser humano está se perdendo muito. E quando a gente fala de uma relação sexual, não tem nada mais íntimo, não só por retirar a roupa, mas é o íntimo do íntimo do íntimo. Quando você fala para uma pessoa sobre uma fantasia sexual, isso é uma coisa muito interna. Olhar no olho, tocar os órgãos do sentido, dá insegurança, dá medo. Você vai propor uma coisa, não sabe como a outra... Então, assim, as pessoas, elas, às vezes, estão fugindo muito desse contato pela insegurança, pelo medo. E as redes sociais, os streams, tudo, as pessoas ficam ali, liberação de dopamina, conseguem se satisfazer de outras formas. Então, essa questão do ser humano, ela vai se diluindo um pouco. Eu achei tão legal uma sobrinha, a prima do Tom, super jovem, tá morando em Londres. Eita. Não, calma, não é nada disso. Não. Ó, citações nada a ver no episódio. Não, porque ela é uma pessoa muito legal, assim, cabeça aberta, mora sozinha em Londres, uma menina que sempre morou com a família do interior e cabeça aberta. E quando nós temos, assim, finais de semana da família inteira juntos no sítio, e eu não pego muito celular. Eu deixo o celular, tipo, sabe, eu quero aproveitar. E eu conversando com ela falou assim, Roberta, sabe qual é o problema hoje da minha juventude, das pessoas da minha idade? Que o nosso cérebro não foi feito para tanta informação, né? Então, e as pessoas colocam tudo dentro da internet. Cara, que legal que você não tá pegando no celular aqui, tipo, bacana isso. Porque não vale a pena ficar nessas notícias que as pessoas estão falando dentro de um lugar tão bonito desse, sabe? Porque o nosso cérebro não tá preparado, não foi feito para tanta informação. Então, a gente tá ali, e a gente foi, né, dessa conversa foi saindo várias coisas, mas ela, por ser uma adolescente ali de 18 anos, eu fiquei surpresa. Que ela tava com o livrinho dela, e quando tinha alguém perto, ela tirava o livro porque ela queria conversar com as pessoas. Ela conseguia entender que... E aí eu falei, é isso mesmo, né, Marcelo? O nosso cérebro não foi feito pra isso. E as pessoas estão... A gente fica até meio doida, né? É tanta tarefa, é tanta informação, é tanto tudo, o negócio é muito fácil aqui, eu quero uma resposta e eu quero uma resposta agora. Se a pessoa não me responde em 2 minutos, eu já tô brava com aquilo. Burnout, né? É um excesso de demanda, de informação muito grande. E a gente quer fazer tudo, né? Porque isso. realmente eu acho que a gente é capaz, né, de fazer muita coisa, mas isso leva uma exaustão. Ainda mais assim, aí entra na questão também por que a mulher às vezes não tem tanto desejo sexual. Sim. Olha a demanda, demanda do dia, a demanda do filho, a demanda do marido, do cachorro, do gato, do não sei o quê. É tudo muito, e resolve isso, e faz isso, eu trabalho, não sei o quê. Você chega em casa exausta, a última coisa que você quer... Eu vi um vídeo no Instagram, que aí a mulher tá lá passando roupa, com aquela pilha de roupa de criança, né? Aí ela lá passando roupa, aí ele filma, deixa uma câmera lá e fala assim, amor, para de passar essa roupa. Aí ela fala assim, por quê? Né? Por quê? Tá vendo que eu tô fazendo um monte de coisa? Porque eu quero sair pra jantar com você. Aí ela para e ela começa a chorar. E ela chora muito. Aí eu falei, gente, tipo, olha, até me emociona. Mas é porque assim, a gente vê os casais hoje, né? Uma frieza. Você vê que ele chamar ela pra jantar, ela chorou. E assim, chorou muito. Compulsivamente. Compulsivamente, como ela precisava jantar, né? Assim, e você vê isso na parte casal, você vê na parte sexual. Assim, a pessoa não ter tempo de tocar a outra, de conversar, de olhar no olho. Nossa, realmente, eu a acho essência, né? eu acho que... Com toda certeza, a libido e a noite desse casal foi maravilhosa. Não, com certeza, né? Eu queria saber quais são as queixas, né, que as pessoas chegam no consultório, assim, qual uma das maiores queixas, né, nessa parte da terapia sexual? Você fiquei interessada pra saber. A queixa de baixo desejo é uma queixa extremamente frequente no consultório. Dificuldades de orgasmo, de excitação, lubrificação, dor no sexo.
a questão do excesso de pornografia, o vício na masturbação. Então, são queixas que tragam os pacientes de uma forma muito, muito recorrente. A queixa de baixa libido nos homens tem aumentado muito, né? Então, pra gente começar a entender que sexualidade é muito mais amplo do que só testosterona. Então, o homem tem um nível de testosterona 10 vezes acima do feminino. E por que eles estão com queixa de baixa libido? Então, não é só testosterona. Eles estão cansados, existe um estresse, problemas de saúde, uso de medicações, esse excesso de informação. Então, a gente precisa entender, eu falo isso muito dentro do consultório, é o básico, feito de forma preciosa. Então, a gente tem que dormir bem, a gente precisa se movimentar, faça uma atividade física, aquela que você gosta, né? Comer de forma mais saudável, reduzir um pouco o estresse, as redes sociais, né? Acalmar um pouco, olhar no olho, entender o que você está sentindo, o que está te causando de angústia, poder ter um espaço para falar ou com um psicólogo, numa terapia, trazer o relacionamento às crianças. A gente está se perdendo nas mínimas coisas. Então, não tem mágica. Para problemas complexos, não existe nada mágico e revolucionário. Existe o básico, bem feito, a gente trazer o que a gente tem de melhor na medicina. Então, a gente tem que ter muita consciência disso. Então, hoje, o que a gente mais vê, às vezes eu vejo isso dentro dos casais, nos atendimentos de casal. As pessoas estão ali na cama, no meio do sexo, cada um com seu celular. Não tem como isso dar certo. A gente precisa estar ali, estando ali presente, a gente já tem aí algumas adversidades, imagina não estando presente. Tendo oportunidade, né? Perder uma oportunidade. Exato, de conexão, de intimidade, de prazer, de vínculo e de todos os benefícios que o sexo e o orgasmo podem trazer para a pessoa e para o casal. Porque é muito diferente um casal que está conectado sexualmente bem, daquele casal que está desconectado, as pessoas não se olham com carinho, os problemas, eles vêm com uma dimensão muito diferente. E existe amor, né? Muitas vezes as pessoas se amam e não conseguem resolver, né? Sim. Mas tem muitos estudos comportamentais que mostram as maiores dificuldades de um casal é falar sobre dinheiro. Em segundo lugar é a sexualidade. Então, tá aí pontos cruciais que a gente precisa conversar. Amor, gente, teoricamente um assunto fácil, né? Não é? Teoricamente tinha que ser um assunto fácil, é um casal, é um pelo outro ali, então não é fácil falar sobre isso. E são setores importantes e estruturais para qualquer relacionamento. Pra qualquer um. Então isso faz a gente até repensar como é que está a educação, a nossa educação. Por que não ter educação financeira, educação em sexualidade de forma adequada nas escolas? Porque a gente não tem essa base. E os problemas estão aí, os divórcios, os problemas estão aí pela dificuldade desse assunto, né? Desses assuntos da comunicação da comunicação. O problema é o viés que a galera coloca em todos esses debates também, porque a educação, ela existe o intuito do que você quer ensinar, mas a forma é muito diferente de profissional para profissional. E aí entra no lado cultural, e o lado cultural, principalmente agora, ficou muito complexo, né? Sim. Eu acho que todo mundo tem uma necessidade muito grande de ter opinião, e principalmente de julgar a opinião do próximo. Então, dificulta demais. Eu acho que é um assunto complexo. Eu já pensei muito sobre isso, e eu, como opinião própria, eu nunca vi um formato onde seria... O ideal seria fazer sem nenhum viés, né? Seria fazer assim, a educação financeira é nesse rumo aqui, a educação sexual seria nesse rumo aqui, sem um viés pra lá ou pra cá. Falando em viés, praticamente impossível. Eu tenho um viés insano, que é o de pai, né, de menina, falando com você sobre labioplastia e etc. Com quantos anos, assim, que a criança já pode ter identificado a necessidade de fazer algo em relação a isso? Como que os pais, como que chega isso até você? A gente tem alguns períodos que marcam a nossa vida, né? Então, na infância ali, a gente não tem os hormônios sexuais ainda. Então, a partir do momento que a gente começa a ter uma produção pelos ovários dos hormônios sexuais, a gente começa a ter as características secundárias que a gente fala. Então, a partir do momento que a menininha ela começa a ter alteração hormonal, crescimento de pelo, crescimento de mama, alteração da genitália, aí sim a gente começa a observar.
Quando que a gente indica uma labioplastia para uma adolescente? Não menos que 18 anos. Não menos que 16, vamos colocar assim. Dependendo da paciente, uma paciente que já está bem evoluída, você vê que ela o corpo dela já mudou, ela já encorpou, como o pessoal fala, a gente vê que a vulva realmente tem uma hipertrofia importante, aquilo atrapalha as atividades diárias dela, aumenta risco de infecção urinária, aumenta risco de infecção vaginal. Então aí a gente vai abordar com menos de 18 anos. Mas via de regra, a gente espera os 18 anos da paciente até para ela entender, né? Quem vai mostrar para ela que aquilo ali tá ruim e tá incomodando é ela. Eu não posso pegar uma menina de 13 anos, 14 anos, que acabou de fazer essa transição para uma adolescência e virar para ela e falar assim, sua vulva não tá adequada. Aliás, a gente não pode fazer isso para ninguém, né? Se eu vejo uma vulva no consultório que tem uma hipertrofia, a paciente não queixa, eu não vou falar para ela jamais, a sua vulva é escura, se você tem uma hipertrofia, você tem isso aqui, a gente podia corrigir. Exato, aí você está querendo padronizar. Se aquilo ali não incomoda, aquilo não é um problema. O problema só existe quando incomoda a mulher. Engraçado, você falando isso veio uma memória de infância minha, que eu cresci pensando que eu não ia ter filho. Porque quando eu era pequena, olha só, acho que eu tinha nem 8 anos de idade, assim, 7, 8 anos por aí. As pessoas, uma médica falou que eu tinha uma glândula, uma coisa, que eu não ia poder ter filho, que minha mãe ia ter que ver isso mais pra frente, porque era sério. E aí, quando eu engravidei, eu assustei, e eu nem lembrava mais disso, porque ninguém, né, durante a adolescência, nenhuma médica falou. E eu, quando eu engravidei, eu fiquei com medo, né, fiquei, ai meu Deus do céu. E eu perguntei pra minha ginecologista, eu falei, tá tudo certo aí? Porque quando eu era pequena, me falaram que eu não ia poder ter filho, que eu tinha uma coisinha de sangue, dentro, uma bolinha que poderia estourar, e eu poderia ter uma hemorragia e morrer. Então eu fiquei muito tempo da minha infância com isso, eu não podia andar de bicicleta, porque eu tinha medo de estourar o negócio, eu não tinha nada, assim. Uhum. Entendeu? Que loucura! E na gravidez da Maria, isso veio na minha cabeça, e eu perguntei, ela falou, não, Roberta, é totalmente normal, tá tudo certo. Quem te falou isso? Eu falei, eu não sei, mas eu sempre pensei que isso poderia acontecer. O médico tem que ter uma responsabilidade muito grande para não colocar um problema na vida da pessoa. Porque você falar um negócio desse, sem você ter um embasamento ali bem concreto, pra quê? Cura, né? Pra causar olha, eu não tô gostando do que eu tô vendo aqui. Essa vulva tá flácida, isso aqui tá assim, tá escuro. Não tá te incomodando esse escuro? Passou a incomodar agora. No momento que você falou que tá escuro, eu nem vi que tava escuro, mas agora pra mim tá horrível. Como que você faz isso com uma mulher? Você não faz isso. Uma criança você não pode, ainda, né? É uma criança, gente. Isso é um absurdo. Gente, e se estourar a bolinha e sair sangue e eu morrer? Agora, tipo se a adolescentezinha lá de 12, 13 anos chega pra mim e fala, ai Dani, tá me incomodando porque parece que tá pegando quando eu ando de bicicleta, ou machuca, eu não sei o que tá machucando. Olha, você tem uma hipertrofia, isso aqui a gente pode corrigir quando você estiver mais velha, agora não é o momento, agora a gente pode tomar outras providências para ir te ajudando em relação ao seu desconforto. É assim que a gente tem que lidar. Mas é muita ética, aí né? É isso. E é a questão da não padronização. Você não pode tornar normal alguma coisa que você acha que precisa ser daquele jeito. Você tem que ter o autocontrole de olhar aquilo e entender que se não é um problema para o paciente, para a mulher, não vai ser um problema para você também. Só engole e passa em cima. E esse lance, assim, muito YouTube para menininhas, muito Carmed, muita maquiagem, isso daí tá influenciando de forma negativa pra caramba, assim, na saúde, não tá? Das crianças, porque lá em casa é a maior briga, assim. Minha filha ganha um Carmed, eu pego e jogo fora, entendeu? Existe a questão dos disruptores endócrinos, né? Que algumas maquiagens, alguns produtos cosméticos, inclusive shampoo, essas coisas podem ter e podem influenciar numa menarca precoce, num desenvolvimento sexual precoce. Então é importante avaliar assim. Eu não sei se chega nesse extremo de jogar um Carmedzinho fora dela, tadinha, mas isso é uma coisa que precisa ser avaliada. Existem substâncias em alguns produtos que hoje a gente tem até aplicativo que mostra o que pode, o que não pode. Eu também tenho um filho pequeno de 1 ano e 8 meses e eu super me preocupo com isso também, que a última coisa que eu quero é que alguma questão endócrina dele ali seja ativada precocemente, né? Mas é importante sim
Isso é uma coisa que a gente tem visto cada vez mais frequente, essa precocidade das meninas, principalmente, em querer usar maquiagem. Assim, gente, não sejamos hipócritas, né? Na minha época, eu ia pra escola com 6 anos com batom vermelho, porque eu via a tia da escola com batom vermelho. Acho que é desde sempre, mas eu acho que aqui hoje a gente tá mais se importando com isso. A gente tem mais consciência de que isso não é bom para nenhuma questão, nem a questão psicológica de uma menina dessa e muito menos a questão física que pode apresentar de alteração. Eu acho que inclusive, antes... passei média aí, galera, nada contra o Carmed, vamos fazer uns eventos juntos, um junto. Não é esse o foco. Mas assim, você falou, né, que antigamente a gente usava, né, maquiagem e tal. Eu acho que hoje a informação é muito grande. Então a gente tinha uma informação assim, a gente via a mãe saindo para trabalhar linda, então a gente queria passar. Né, a gente assistia televisão e via ali uma pessoa e você queria parecer. Hoje não, é o tempo todo, é filtro, gente. Sabe, você vê adolescentes aí não se aceitando por causa de filtros. Então, entrou no TikTok, fez uma dancinha lá, minha filha tá nessa fase de querer fazer dancinha. Ela não tem TikTok, tem nada, mas ela faz tudo no meu celular. E fica fazendo, ela fica editando no meu celular, no tablet dela e fica lá. Gracinha. Mas sim, não, e você vê ela lá fazendo, né? Tipo, como se tivesse um TikTok, mas é só no tablet ou no meu celular. E ela edita, ela faz tudo. Ai, mãe, é porque tem que ter os cortes que ela fala lá. Mas eu tenho muita preocupação dela se sensualizar demais, muito cedo. Então eu vejo que ela tá querendo colocar um cropped. Ontem mesmo, ela queria sair, eu falei, minha filha, você não tá de biquíni, você tira isso aí agora. Ai, mãe, mas tá lindo. Eu falei, não tá lindo, filha. Se você estivesse numa praia, seria legal. Mas você vai sair agora com suas primas. Não, você vai colocar uma blusinha, pode, abaixo do umbigo. Aí ela colocou um croppedzinho embaixo do umbigo e saiu. Revoltada. Porque tem que ter um revoltado. Capaz que ela dobrou depois, né? Mas assim, eu tenho que conscientizar ela que não é normal. Não é normal, né? Então, assim, ela vê o TikTok, ela vê isso aqui. Então eu falo, minha filha, não. E a questão que nós jogamos os Carmedes fora foi porque tava sendo excessivo, porque eles lançaram tantas coisas, então as amigas, as primas, elas têm todos, então elas têm 30 Carmed. Eu fui orientada a procurar um sabor diferente que é difícil de achar. Então. Aí eu falei, meu Deus, não dá, vamos trocar de presente então, porque eu achar um Carmed, não sei, o que é sabor diferente? Não sei, você tem que descobrir o que é um sabor diferente. Então não dá. Não, então é então demais, não achar. é? Eu acho que a questão financeira que eu falo pra ela, eu falo, não, você vai usar um, você usar um, eu dou outro. No máximo 2, 3 ali, no máximo. Até pra aprender limite. Entendeu? Aprender a ter limite. E aí tava saindo do limite, sabe? Eu vi que tava pra ela uma coisa pra se amostrar pros outros do que ela usar. E um dia eu cheguei na escola e a professora reclamou que ela tava escondendo, passando o tempo todo e comendo. Eu falei, não, minha filha, você sabe que não pode comer. E por que você não obedeceu a professora? Aí ela falou, ai mãe, eu não... Eu falei, não, a partir de agora você não vai ter nenhum Carmed, porque você sabia que era errado e fez. Então eu não confio se você vai comer de novo. Então chega, acabou. E outra, não tem que ter tanta coisa aqui em casa não. Peguei todas as maquiagens, todas. Coloquei num saco e joguei fora. Ela morreu, assim, ela ficou em transe, parecendo uma viciada, assim. E aí acabou que ela não pede mais maquiagem, de vez em quando eu vejo que ela passa ali um negocinho, mas ela viu que se ela extravasar, eu tomo de novo. Então eu não dou mais maquiagem de presente, nada. E eu impus um limite, de uma forma muito bruta, né? A Arlete falou pra mim, que é a terapeuta, né, amiga nossa, parental, tipo, Roberta do céu. Eu falei, meu pai pegava assim, então eu só tirei, então tá bom. Ai. É difícil ser pai e mãe, né, agora, assim, é difícil. É uma fase desafiadora, muito né? desafiadora pra nós, né? Assim, que tá começando agora, você como terapeuta, você deve ter ali muitos pais também, né, tentando ter soluções para os adolescentes, que tá difícil. Existe a parte científica da sexualidade, por exemplo, quando vocês vão fazer residência de ginecologia, vocês aprendem sobre isso ou não? Como é que é o... Felizmente, na nossa, a gente não viu nada, né? Toda a minha formação foi depois que eu saí da residência. Então, e terminamos em 2016. Foi em 1800. Então, realmente, é um assunto que é pouco falado nas faculdades de medicina, na residência de ginecologia, e agora tem se falado um pouco mais. E isso reflete totalmente na forma como o profissional vai abordar esse tema. Porque se o profissional não tem confiança, ele vai ter dificuldade de trazer esse assunto, né, nas consultas,
por uma dificuldade de As queixas queixas. e O que a gente mais vê Sim. é ignorar a queixa da paciente. Sim. Ou de fazer uma iatrogenia, que é fazer algo que possa piorar, né, por uma dificuldade interna, por não ter conhecimento. E então a sexualidade ela precisa vir hoje cada vez mais pautada na ciência. Eu brinco, não é conversa de boteco. Então a gente tem hoje várias possibilidades para ajuste, para melhora, né, envolvendo medicação ou não. Então as pessoas precisam entender isso para homens, mulheres e casais. E os homens te procuram mesmo sabendo que você é uma gineco, assim? Sim. Pela formação, né, eu atendo casais, atendo homens também. E no início, quando eu comecei isso, eu sempre tive essa curiosidade. Por que você está vindo em uma mulher? E olha que interessante o que eu ouvia da grande maioria dos homens. Você é mulher, você não vai me julgar. Olha que interessante. Então, às vezes, um profissional homem pode trazer um desconforto para muitos pacientes homens. Sim. Então, eu achava isso muito interessante. E sim, os homens vêm, trazem as suas dificuldades e, infelizmente, né, a gente tem também dentro do consultório a abordagem vinculada a traumas e abusos e, infelizmente, na nossa sociedade isso acomete homens e mulheres. Então é um espaço muito seguro para poder falar dessas questões, porque não é porque a gente não fala que não existem dificuldades. É porque o espaço não surgiu para que esse assunto possa vir. Eu consigo imaginar assim, posso estar errado, mas eu consigo imaginar mulheres conversando em um ambiente, falando, olha, tava com esse problema, não tava, amiga, você tem que ir lá, mas eu não consigo imaginar um homem em hipótese alguma falando, pô, galera, tava ali, né, fui lá, vai lá, que vocês vão ver que é legal. Então você não deve chegar para uma indicação de homem para homem, chega ali. Às vezes eles vêm por indicação de outros, né, amigos e tudo, a internet também traz muito os pacientes, mas isso é interessante porque dificuldades internas para falar sobre esse tema, todos nós temos. Às vezes a sociedade acolhe um pouco mais as mulheres em alguns aspectos. Mas dificuldades todos nós temos. Ninguém tá lá na mesa do bar, eu tenho disfunção erétil, eu não consigo ter orgasmo. Ninguém tá assim. Tá todo mundo aumentando e etc. Que também não reflete a realidade. Então você ter um espaço seguro para poder falar sobre intimidade, isso é maravilhoso. Porque às vezes as pessoas acham, eu vou conversar isso aqui com quem? E às vezes você não tem que conversar isso com ninguém, você precisa de um espaço seguro. Mesmo porque você não sabe... Não deixa de ser uma intimidade também, e né? mesmo porque você não sabe o que a outra pessoa vai fazer com a informação íntima que você tá ali falando. Então, e outra, às vezes a pessoa vai vir num... eu acho que você tem que fazer isso. E o profissional, ele não vai falar o eu acho. Ele vai entender, orientar, trazer um pouquinho da ciência e um pouquinho das possibilidades envolvendo um tratamento adequado. Não tem você não separou? Um julgamento prévio, não tem isso. Quando você então fala isso faz toda a diferença. Quando você fala de dúvidas, que todo mundo tem dúvidas, um dos maiores cases de sucesso do marketing digital é a Kátia Damasceno. Sim. Que foi justamente isso, né? Não existia alguém que levantava essa bandeira e cara, até hoje pode se dizer um top 10 de case de marketing digital só sobre sexualidade, mas muito focado em mulheres mesmo. Com certeza, a Kátia ela vem e traz o assunto de uma forma muito tranquila, né, muito cômica em muitos momentos, e isso leva uma facilidade no diálogo. Ela consegue atingir a todos os públicos, assim, então ela tem um mérito fantástico nessa questão da comunicação. Essas questões de abusos, né, muitas pessoas que sofreram abuso hoje têm falado muito, né, colocando isso pra fora, falando. Eu tava, fofoqueira, né? Falei do Chay, agora falando da Tayla Ayala. Ela falou, né? Ela falou que sofreu abuso e que ela não deixa a filha nem sentar no colo dos avós. Então, assim, falando abertamente para as pessoas, né? E empoderando outras pessoas que sofreram a falar, né? Isso foi... A se tratarem, né? Eu acho que é importante, se tratar, né? Quem não é só falar. Exato, quem tem uma voz dessa, assim, né, que tá numa posição pública, que consegue influenciar mesmo, é importante que elas tenham essa condição de estarem curadas para conseguir falar de algum trauma
para ajudar outras pessoas a superar algum trauma também que pode influenciar, pode não, né, que influencie muito a vida sexual lá na frente, porque é o que a Thaís falou, a saúde sexual ela é importantíssima para o bem-estar geral. Então a gente precisa estar bem psicologicamente, fisicamente, sexualmente falando, para a gente conseguir estar num bem-estar completo, numa saúde completa ali. E quando você estimula uma pessoa a procurar um tratamento por algum trauma que também eu tive, isso é muito bacana. Essa postura dela, você como terapeuta, né, também ali, assim, na parte sexual, ela proibir, né, uma pessoa que proíbe, né, não é julgando não, é conversando mesmo aqui sobre, assim, essa postura, né, dela não deixar a filha sentar no colo do avô, né, então é proibido, então a filha, eu não sei, eu vejo que como você falou, cura do trauma, né, eu acho que ela tá repassando na minha cabeça, mas eu não tô julgando, né, nunca passei por isso que ela passou, não sei o que ela passou, mas você, como profissional, o que você orienta, né, a alguém? Você acha que está correto, que é isso mesmo? Ou tem outros meios, né, para que isso... É sempre importante procurar um profissional para poder trabalhar isso, né, falando das questões psíquicas, né, isso é muito importante, mas é claro, uma pessoa que passa por uma situação assim, ela pode ter um olhar mais enfático para essa questão e um cuidado maior. Claro, é importante entender se essa criança também não está sendo privada das relações e tudo mais, mas provavelmente ela vai ter um olhar mais rigoroso para essa questão. E claro, as estatísticas mostram que essa questão vinculada ao abuso, ela acontece mais dentro de casa, infelizmente, e infelizmente por pessoas próximas da vítima. Então, padrasto, pai, irmão, avô, então as estatísticas realmente mostram muito por esse lado. Mas claro, entendendo, trabalhando isso internamente e tendo um olhar, né? É importante a gente ter esse olhar de cuidado, né? Mas é muito tênue essa questão. Eu sou noiada. Eu falo assim, não chego nesse ponto, né, dos avós, mas eu sou noiada. Sim. E assim, a minha filha, eu falo, Maria, você não senta no colo de ninguém. É o vovô ali, abracinho vovó, tipo assim, é a família, entendeu? Tipo, a gente sou tem mudado noiada. muito, né, aquela questão, eu acho, quando a gente foi criado, vai lá dar um beijo no seu avô, vai lá dar um beijo no seu tio, não sei, você nem tinha visto o tio, tinha 10 anos, você não viu o tio, você tinha que ir lá dar um beijo no tio. Hoje não, né, hoje a gente respeita mais a criança nesse sentido, e eu acho isso importantíssimo, deixar a criança também ter o limite dela, para ela entender que aqui o corpinho dela é o limite ali, né? Sim. A gente como pai e mãe, eu acho que a gente tem uma função aí também só menino, de respeito. Menino também, né? com toda certeza. Cara, em 2023, nós somos uma agência que, graças a Deus, a gente realizou muitas coisas grandes, assim. A gente fez Brazilian Day, a gente fez muitas campanhas nacionais, muitas campanhas de renome. O primeiro filme da história do Brasil de empreendedorismo foi a gente que fez. Tivemos o privilégio de trabalhar com pessoas extremamente renomadas e nós atendíamos quase que todos os setores assim, da economia do país. Então, desde logística, loteamento, construção civil, franchising, banco, tudo. E aí agro, pet. E aí, em 2023, a gente entendeu que era necessário nichar, porque hoje em dia também, até citando um exemplo que eu sempre cito, né, do nutricionista, por exemplo. Na minha época, o nutricionista, às vezes ele era até gordinho, assim, você ia ali, ele ia te passar bisnaguinha pra você comer de manhã. Hoje as pessoas querem coisas nichadas. Elas querem, cara, eu quero ir no nutricionista paleo, de uma dieta grega, e eu quero ir nela porque eu quero seguir o estilo de vida que ela segue. E a gente quis nos nichar, e a gente foi pra saúde, e não porque a gente achava mais legal, para ser bem honesto assim com vocês, mas porque a gente estava muito acostumado a lidar com crise e com mercado competitivo e concorrência o tempo inteiro, e a gente viu que na saúde isso ia começar a existir. E eu falei, cara, nós temos que entrar aí. E a gente nunca fez antes e depois, a gente trabalha de forma muito ética, mas a gente gosta de competir, a gente traz o lado comercial ali pro profissional de saúde. E vocês, a gente tem um amigão nosso que é o Márcio Danuri, que ele é um médico do Flamengo e tal, que é um médico bem renomado. Em Dubai agora. E ele tem na cabeça dele uma divisão de médicos, que ele fala que tem um médico que era o médico que se formou e tinha a vida
garantida ali, que era um lugar, né, intocável, e tem um médico que é mais ou menos a faixa etária de vocês, que é o transicional disso, e tem a galera nova que tá chegando, tendo que ralar muito, competir ao extremo para conquistar um lugar. Isso envolve um trabalho de gestão, um trabalho comercial, como que a sua recepcionista está convertendo isso, como que vocês estão levando isso para a carreira de vocês, como que vocês enxergam, assim, como que está a medicina, o que vocês enxergam disso no futuro, das pessoas que falam, para você que tem dificuldade de ter um orgasmo, basta você moer uma casca de laranja com 3 dentes de alho na lua cheia, que você, entendeu o que eu tô falando? Como que vocês lidam com isso? O que vocês esperam para o futuro, assim, da área de vocês? A medicina, ela tá mudando muito, né? Não só em termos científicos e de conhecimento, mas muita gente se formando, e a inteligência artificial também no meio disso tudo. Então, realmente, assim, exige que o profissional entenda o que está acontecendo com o mercado, o que ele quer para a carreira dele também. Mas trazer as mídias sociais a nosso favor, não só para você levar o seu produto, mas levar o conhecimento. Eu brinco que medicina é a coisa mais fácil, porque é tanto processo, é tanta coisa que a gente precisa aprender e a faculdade não ensina isso, a gente vai aprendendo isso na vida, e eu acho que esse processo vai ser cada vez mais rápido. Tem lugar? Tem lugar, mas é importante entender como é que vai ser esse lugar, como é que você vai se posicionar. E claro, a sua equipe ali, a clínica, todos os seus funcionários, todos que trabalham ali, isso tem isso é muito importante, a gente poder estar ali junto com eles, entendendo as dores deles, eles entendendo as nossas, entendendo os pacientes. Então, assim, é muito dinâmico. Como a internet, tudo está muito rápido, muito dinâmico. Então, eu não sei como vai ser daqui 10 anos. Provavelmente vai estar muito diferente do que a gente está fazendo, nem 10, às vezes 5, 2 anos. Com mais certeza, breve né? Tá ainda. muito rápido. Mas exige que a gente se movimente. Porque antes era, eu vou atender aqui e tá tudo certo. Antigamente era abrir uma portinha, garantia de paciente, né? Hoje não, hoje a concorrência tá chegando. E o que eu acho mais importante, principalmente para quem tá vindo aí, sabe? É agir com ética. Que a gente tem visto algumas atuações aí que tem deixado a ética de lado. E conhecimento, investir em conhecimento mesmo. Porque o que a gente tem visto é uma dificuldade, às vezes é uma demanda de glamour. Sim. Com clínicas, com os aparatos todos tecnológicos, aquela coisa maravilhosa, e às vezes o conhecimento de base, que é o que a Thaís falou lá, né, o básico bem feito, ele não é feito. E isso é uma preocupação que eu tenho com o futuro. Quem vai cuidar de qualidade, nós? né? Quem vai cuidar de nós? Prestado, Como que vai ter ética, isso? né? E eu até estava conversando isso hoje com meu marido, porque no caso nós estamos falando dos profissionais de saúde. Então, se a gente estuda, se a gente tem um conhecimento, você agir fora da ética, a punição tinha que ser maior. Porque você sabe o que pode causar de consequência. Então, é uma questão tão séria, tão forte, tão importante da gente poder conversar, né? E a pessoa se especializar, procurar um conhecimento e ser o básico. A gente não tinha nem que estar falando sobre isso já tinha que vir, né, inato. E essa questão da ética, infelizmente, a gente vê isso não só na medicina, mas em todas as profissões, infelizmente. Então, a gente tem que ter essa cautela, né? Eu acho que o paciente também tá entendendo um pouco mais, tá um pouquinho mais consciente com relação a essa questão. Então, a gente vai trabalhando isso da melhor forma, né? Envolvendo estudo, envolvendo gestão, envolvendo o que as mídias podem nos auxiliar, nos oferecer. A consulta online veio depois da pandemia também, de uma forma muito bacana, para a gente poder, né, ter acesso. Hoje a gente consegue, né, nós profissionais médicos conseguimos fazer uma receita online que pode atender o paciente em qualquer território brasileiro. Isso facilita muito para a gente também. Então são mudanças e a gente precisa ir adaptando a tudo isso.
É o tempo todo se adaptando, é o tempo todo alguma coisa nova acontecendo, novidades de atendimento mesmo. As pessoas, como eu falei, elas estão sedentas por notícia rápida, por resposta rápida. Você tem que ir se adaptando porque realmente a concorrência está chegando e se a gente não faz isso, alguém vai fazer. E aí entra naquela questão da flexibilidade. Aquele profissional que tem mais flexibilidade, o conhecimento que você falou do masculino para sua... A flexibilidade auxilia muito. Né? Se você é mais enrijecido, às vezes você vai ter mais dificuldade em se adaptar a essas grandes mudanças. E vai ficando para trás, né, no conhecimento, na estrutura. Então a gente tem que se adaptar. É isso mesmo, sem preconceitos, né? E ao novo, sem resistência. A gente, nessa parte do marketing médico, eu sinto muita resistência ainda quando a gente vai apresentar o nosso trabalho para os profissionais da saúde. Muitos querem, mas acham que estão se vendendo. Sim. Se fizer, sabe? Se fizer um trabalho na internet, ele não vê que ele precisa levar uma informação de autoridade para a sociedade, que ele precisa se colocar ali com o profissional, que ele, como profissional, até trazer informações reais de uma pessoa que realmente entende o que ela está fazendo. Sim. Ele não coloca isso, ele coloca como tipo assim, eu não quero ser blogueiro, eu não quero... E nenhum dos nossos clientes, por exemplo, faz dancinha. Zero, entendeu? Nós temos aí dermatologista na área, que é uma pessoa pioneira, né, na dermatologia, assim, muitas coisas, é uma mulher super maravilhosa, assim, e ela se viu ela demorou para entender, quando ela entendeu, ela falou, nossa, não era o que eu imaginava. E ela chegou assim, olha, eu não vou fazer dancinha, eu não vou falar isso, eu não vou fazer aquilo, eu não vou fazer uma foto assim, tipo, e né, eu falei, nem eu parei de filmar artista tem muitos anos, né? E nós, assim, não, mas não é isso, Nara, você vai mostrar quem você é, porque quanto mais você for você... Para o público que você quer alcançar também, porque ela não é para qualquer público, né? Não, mas é uma pessoa mega ética, profissional incrível, pioneira, né? E hoje ela tá sentindo a resposta das redes sociais, né? O quanto as pessoas são gratas também por conhecer ela. É isso, né? chegar a pessoas que você, sem uma rede social, por exemplo, você não chegaria. Sim. E é dar informação para uma pessoa dessa, que essa pessoa às vezes é tão simples, né? Para nós, falar do conhecimento que a gente tem é tão simples, mas que para uma pessoa pode fazer toda a diferença. No caso, a Thaís falar sobre uma dificuldade, às vezes, na sexualidade, a pessoa fala, é mesmo, né? Tem isso que eu posso fazer. Ou no meu caso, perder xixi não é normal. Não? Então deixa eu procurar, saber. Sei lá, pode estar longe daqui, mas ver aquilo ali, vai procurar ajuda de alguma forma. Sim, você vai ter acesso, você vai estar ajudando outras pessoas. E lógico que você vai estar se ajudando também como CNPJ, como uma profissional que tem uma empresa que, né, precisa ter um fluxo ali. E o principal com relação ao profissional é ele entender qual que é a essência dele, como é que ele quer se posicionar. Não é porque fulano, ciclano, não, é o que você quer, porque senão você não consegue sustentar. Não. E a rede social, ela precisa estar ali com uma frequência interessante, né? Com constância. Então, é entender qual que é a sua essência, como é que você quer passar aquilo com ética. Não é dancinha, né? Eu acho que as pessoas já entenderam isso. E trazer veracidade. Eu acho que as pessoas querem isso. Né? Então, o médico que entende isso, o profissional que entende isso, ele consegue trabalhar muito bem com as redes. Né? A rede, ela é uma ferramenta a nosso favor. Eu acho que a palavra ética ela é uma palavra muito perigosa, porque ela também virou uma muleta de acusação de muitas coisas que eu acho que às vezes elas são questionáveis, do tipo, eu me envolvi em virar carnívoro, cara, um estilo de vida aí diferente e tal. E aí eu me embasei em vários estudos científicos, só que existem vários outros que condenam isso. E são muito explícitos os estudos que condenam e muito explícitos os estudos que não condenam. E aí não tem como você ter certeza absoluta de qual lado que é o correto. Eu tive certeza do quanto eu fiquei bem e do quanto os meus exames todos deram certo e quebrou vários tabus assim na minha cabeça que talvez vários profissionais julgariam os que estão falando sobre isso de uma forma, ele não é ético, ele não poderia falar isso porque na faculdade a gente aprendeu que o certo é comer 70% de carboidrato. E isso, tipo assim, cara, tem estudos que mostram que quando as pessoas começaram a comer 70% de carboidrato, aumentou diabetes e aumentou várias outras coisas ali.
E aí, nessa questão comercial, principalmente, eu acho que quem já estava com um lado muito seguro ali da medicina, ele se incomoda de ver o cara que está chegando. E eu acho que, na verdade, assim, enganar é desonestidade, não cabe em lugar nenhum. Mas eu acho que existe o paciente, por exemplo, no caso que ela citou da Nara, que é a dermato, que, cara, ela é uma dermato que ela não gostaria de estar falando, gente, a L'Occitane acabou de lançar essa base incrível. Ela não é dessa linha. Ela não é da linha da pessoa que vai chegar e falar, doutora, vim aqui fazer Lavien. Cara, senta aí, moça, senta aí, deixa eu te analisar, deixa eu ver sua pele. Não, eu vim fazer Lavien. Não, então você veio no lugar errado. Você não precisa, eu não vou fazer. Ela é assim. E, cara, eu acho que, assim, se existe o público, que é isso. Hoje nós vivemos uma revolução e a principal parte dessa revolução é entender que o consumidor, ele se empoderou. Então, antigamente, uma pessoa ia te ligar para falar de seguro de vida, você primeiro nem queria ouvir sobre isso, mas você era uma coisa que você não entendia. Alguém ia falar, esse cara é legal, você ia falar, já que ele é legal, eu vou fazer, porque eu preciso ter um seguro de vida. Hoje em dia, na maioria das vezes, você meio que já sabe que existe um seguro de vida que é melhor, que é em tal lugar, que vai cobrir tal coisa, você se planeja melhor, você entende mais das coisas, e isso dificulta muito. Então eu vejo essa palavra ética na medicina também, ela de uma forma muito... Às vezes as pessoas usam pra julgar o que o outro tá fazendo. Fulano não é ético, pra quem, cara. né? Você chega... pra você. Não, mas né? existe uma linha aí que a gente consegue entender o que é ético e o que não é ético, né? Eu acho que linhas de pensamento, desde que embasado cientificamente, cada um com a sua crença, vamos falar assim, no que acredita dentro dos estudos ali, eu acho isso válido. O que não é válido é agir com Sim. fora da ética Desonestidade. real. Exatamente, a questão da desonestidade, né? A minha área, por exemplo, é uma área ainda muito criticada, inclusive por colegas ginecologistas, né? Pra que você tá mexendo com isso? Tá querendo padronizar? Não é isso. Existem estudos que mostram benefício, inclusive psicológico, com melhora de autoestima, melhora de vida sexual, etc. Existe uma linha de pensamento que a gente deve mexer no que incomoda a gente, e tem quem acha que não, que é uma bobagem olhar pra vulva, que é uma bobagem falar que tá ruim. Não tá ruim, ninguém tá vendo. Entende? Aí tá todo mundo dentro da ética. Uma coisa que eu acredito dentro do que a gente foi criado, vamos falar assim, do que a gente estudou na faculdade, viu? E uma outra questão aqui que a gente vê também, baseada em estudo científico, que a gente tem uma melhora, que a gente tem uma evolução nessa questão, mas tá tudo dentro da ética. O que não pode é sair dessa linha. Sim, Essa questão. Porque tem demais, né, gente? Você vê a questão do fenol lá, do influencer fazendo fenol. As A coisas galera que eu tá... acho antiética, por exemplo, Tem olha, uma vem loucura. aqui fazer uma ninfoplastia comigo, Exatamente. que eu te Labioplastia. garanto que eu vou deixar desse jeito. lábio, Não tem eu vou como você falar. garantir que tem vai que deixar prometer resultado. igual a da colega, porque Vem isso é cá que eu vou te impossível. deixar uma Barbie. Você não vai prometer resultado. Não, eu vou... Seu nariz vai ficar igual o da Carolina Dickmann. Isso não existe, né? Aí eu acho... Aí é mentira, desonestidade. Eu acho muito legal o Doc Talk por isso, sabe? Eu acho legal a audiência que a gente tá tendo nos nossos eu não cortes. acho... Eu não acho errado o médico fazer dancinha. Apesar de que eu acho que é estilo, eu tem acho esse ridículo e público. não faria. Mas se uma pessoa só consome conteúdo vendo uma dancinha, cara, alguém vai ter que fazer a dancinha, E exatamente. ele vai conseguir alcançar. E né? se ele é o tá público confortável dele, em né? fazer dancinha, dança. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Mas Tem é gatilho zela, pra gente, tudo. né? Mas é zela, né? Não é legal, não gasta, né? Não, mas eu acho legal, assim, o nosso podcast por isso. Porque a gente tá trazendo uma informação bacana pra galera, sabe? De profissionais que trabalham dentro de uma ética, né? Ali, básica que seja, né? Que a gente realmente... A gente seleciona bem os nossos convidados. Então, as pessoas que estão vindo aqui são pessoas que trazem autoridade, né? E é um espaço pequeno, mas que tá ganhando uma voz legal, tá vendo? Vocês aqui, eu tirei tantas dúvidas, Beta, aqui hoje, que foram muito legais. Então, trazer isso de uma forma ética, de uma forma bacana. Se tiver que dançar também, eu danço um pouquinho com a coluna quebrada, brincadeira. Mas de uma forma séria, né? A gente tá aqui no bate-papo com pessoas inteligentes, pessoas que estudaram, pessoas que são empreendedoras também, né? Que não estão vendo ali um consultório só como pessoa física, mas também como um CNPJ, porque vocês têm um trabalho nas redes.
Então, que está se atualizando, que não tem preconceitos em entrar no mercado da forma pessoal, né, que é o que a gente traz muito isso, sem deixar de ser você, e abrindo também a cabeça de muitos outros profissionais que às vezes gostaria de estar aqui e não vem, porque acha que Não é para nós. não é ético, a questão da ética, não é ético. Então, não, vocês estão aqui, vocês estão influenciando outros profissionais da área também, a estarem trazendo informações relevantes, né? Muito importante. Muito obrigada por ter topado vir isso, aqui, viu? pessoal. Foi um presente, vocês duas. Nossa, eu amei o nosso papo. Primeira vez que eu tô em Uberlândia e vou falar isso em todos os episódios, tá? Que é a primeira vez que eu tô aqui, porque eu moro pertinho, mas nunca tinha vindo à cidade e eu tô surpresa mesmo, assim, em conhecer profissionais como vocês e também muito agradecida por vocês, sem conhecerem a gente pessoalmente, né? Toparem vir o convite, né? E tá aqui trazendo tanta Compartilhando coisa boa, conhecimento, né? né? Eu Compartilhando agradeço conhecimento. muito Obrigada. o convite, gostei muito, ainda mais com a minha amiga Thaís, colega de residência, de forma inesperada, e gostei muito, foi muito legal esse papo, gostei bastante. Eu queria agradecer de novo o convite. É muito legal a gente poder, de uma forma tranquila, poder conversar de assuntos importantes e que os profissionais possam vir, né? Mesmo que você tenha vergonha, insegurança, é aos pouquinhos que a gente vai quebrando isso, né? E numa oportunidade com mais pessoas, fica mais fácil até para o profissional poder vir, falar e quebrando esse medinho, esse incômodo, essa Não, insegurança. e pro pessoal também. que assistiu isso daí e ficou super interessado em marcar uma consulta com vocês, como é que faz para achar vocês? Pode me procurar no Instagram, doutora Daniela Afonso, DRA Daniela Afonso, lá tem o linkzinho que a gente já consegue marcar consulta. E o meu Instagram profissional é doutora Thaís, com TH, Franca. Atendo na Clínica Plene, aqui em Uberlândia, tanto consultas online quanto presenciais. Vai ser um grande prazer. Não, Franca mesmo, né? A gente já viu. Não é só no sobrenome, não. É Foi isso aí, ótimo. pessoal. Agradecer mais uma vez aí. A gente sabe que o tempo hoje é o nosso maior ativo, né? Sim. E vocês terem tirado um pouquinho do tempo de vocês para estar aqui com a gente. Pra gente é uma honra, um prazer. Muito obrigado a todos. Obrigado a galera da Bimouse. Obrigado a galera aqui do Café Vozuca. Café que acolheu a gente para fazer esse episódio. Um formato diferente, né? Um formato novo, de estar em diversos lugares. Semana que vem vamos estar em São Paulo, fazendo com a galera muito legal de lá. Depois vamos estar em Campinas, já agendado também. Nós cozinhamos muito a nossa comunidade até ela ficar pronta. Tem projetos que são mais rápidos, outros projetos são mais complexos, e agora tá na hora de levar isso para o Brasil todo. Agradecer Café Naimeg, agradecer a Medic Imagem, agradecer o Alma Café, a Adriana Mineia, pessoas que sempre apoiam a gente, agradecer a galera do Grupo Bimouse, que participaram disso, o pessoal do marketing da doutora Daniela que está aqui, obrigado pela presença de vocês. E é isso, pessoal. Nos vemos no próximo episódio. Muito obrigado. Em Uberlândia. Tchau. Tô adorando.